É, essa reconstrução, se o arqueólogo conseguiu juntar essas coisas e reconstruir, legal, né? Isso é o fim dos esforços, conseguimos aí descobrir o que é. Para análise, a construção é o começo. Então é como se fosse assim, é preciso criar como se fosse uma cena 1, né? Um passado, precisamos ter uma história ali para criar uma ponte temporal, né? Senão virar aquela terapia que você conta o que aconteceu na semana. A ideia não é essa, né? A ideia é você encontrar ali essa cena, essa lembrança, nessa reconstrução, e que ela possa funcionar como sempre um ponto de referência. A ideia de Arquimedes me deu um ponto no espaço para que eu possa fazer a alavanca e movimentar o mundo, né? Então eu preciso preciso trazer essa lembrança, essa construção aí, para então conseguir fazer essa ponte temporal. Porque tudo que vai chegando, em termos de situações atuais para o paciente, do seu dia a dia, isso não tem que ser tomado só no seu dia a dia, mas está sempre fazendo referência a essa cena construída ali, né? Reconstruída, ou redescoberta, ou descoberta desse passado. Obviamente cabe aqui questões muito pertinentes, que eu não vou desenvolver aqui, porque isso realmente demora, que é dizer assim, o que é essa ordem da lembrança, o que é essa lembrança, o que é essa memória, né? Porque tem um ponto que eu sempre coloco, não só eu, mas muitas pessoas colocam, o que dá para diferenciar de lembrança e de fantasia, né? O que realmente é uma lembrança que ocorreu realmente aquilo, a gente está sempre falando de flashes, pequenos elementos, pequenas coisas, pequenas experiências, elementos, e que nosso esforço psíquico é juntar essas coisas e cria uma narrativa, e é uma narrativa que ela é criada que não necessariamente cria da maneira como aconteceu, né? Então, por isso que é interessante essa pergunta. Aí ele vai dizer assim, o que seria, né, um exemplo de uma construção na análise. Que dizer, por exemplo, para o paciente o seguinte: até o seu N ano de vida, você se considerou o possuidor único e restrito de sua mãe. Mas então apareceu outro filho e com ele uma grave decepção. Sua mãe o abandonou por um tempo e depois também não se dedicou mais exclusivamente a você. Seus sentimentos para com ela se tornaram ambivalentes. Seu pai adquiriu um novo significado para você. E assim por diante. Você vê que o Freud que mostra, quando o analista entra, fazendo assim essa arqueologia. Encontrei esses ossos aqui, esses utensílios, essa caverna, ou esses, sei lá, X aqui. Então aqui era uma casa, você vivia aqui era feita a sua fogueira, tinha esses animais, aqui moravam outras pessoas, tal. É como se fosse isso, né? Como se você apresentasse para a pessoa, desses fragmentos que ela trouxe, essa cena, né? essa imagem, para poder ser um elemento temporal para fazer essa composição. E aí o Freud faz um questionamento importantíssimo, assim, mas quem garante que nós estamos corretos ao fazer essa construção? E se a construção estiver errada? Aí ele fala, se essa construção está errada, o máximo que vai acontecer é perda de tempo para o tratamento. Não existe uma construção errada que vai causar prejuízo ao paciente. A construção errada, ela é uma perda de tempo porque ela não tem efeito nenhum sobre a pessoa. Você faz aquela construção, a pessoa do jeito que está, continuou. Quando a construção realmente passa como uma questão que toca em algo da ordem da verdade do paciente, do sujeito, alguma mudança acontece. Então por isso que ele vai dizer assim, tem esse ponto, que a gente pode dizer, se estiver errado não acontece nada, só não tem efeito, então a gente vai precisar adaptar. E ele vai trazer duas posições diferentes com relação ao sim, com relação ao não. Ele vai dizer assim, se eu faço essa construção e apresento o paciente e vem um sim, muito fácil, ele desconfia, pode ser hipócrita. Pode ser uma resistência, pode ser um comodismo, assim, dizer que sim para ficar nesse lugar, né? Eu coloco de ser o paciente favorito daquele analista, né? Então, olha, você realmente acertou o que você falou sobre mim. E o Freud vai desconfiar, ele fala, só me interessa o sim, quando esse sim, ele traz desenvolvimento. Se a partir desse sim, o paciente faz outras associações a partir dele. Veja que a importância é que o paciente tome as rédeas e faça as associações, apresenta a construção a partir do analista, mas se fica só no analista, fica ali um exercício de poder do analista colocar a goela abaixo do paciente fantasias. Tanto que alguns analistas colocam assim, na minha fantasia, quando eu escuto você, eu vejo a seguinte cena assim, assim, assado. Então isso é uma construção. A partir dessa construção,
que o paciente comece a fazer seus desdobramentos. Isso interessa. Esse sim que tem desdobramentos nos interessa. O sim automático, um sim hipócrita, não dá para confiar. Assim como a questão com o não, né? O não, ele vai dizer um não completo também não funciona para a gente, né? Porque o não tem que ter uma dimensão, né? Quando você pensa numa construção, obviamente que ela é sempre não toda, né? Isso, coisas do Lacan, por exemplo, esse termo não todo, a gente nunca fala tudo, né? Nunca dá para atingir a verdade toda, você passa ali por vários pontos, mas tem pontos que não consegue acessar. Ele fala, então, fazer uma construção e apresentar e tomar um não completamente, também desconfie. É aquele ponto que ele falou lá no começo, assim, nós não vamos tomar um não como o fim das nossas intervenções.